Dados biográficos de Karl Popper. Karl Raimund Popper nasceu aos 28 de julho de 1902, em Himmelhof, em distrito de Viena. Faleceu no dia 17 de setembro de 1994, em Londres, Reino Unido. Popper tornou-se conhecido em quase todo o mundo, vendo suas obras traduzidas para diversos idiomas, inclusive o português, em que se encontra o seu livro A Sociedade Democrática e seus Inimigos, título que a editora Itatiaia deliberou a traduzir ao The Open Society and Its Enemies, de 1945, divulgado no Brasil em 1959, em tradução de Milton Amado, calcada na edição de 1957. Sua fama decorre de seus livros e artigos, muitos dos quais polêmicos e estimulantes, em que se revela um dos pensadores mais fecundos do nosso tempo, digno de sucessor de Kant e Russell, e que tem um dos poucos rivais de nota, como Carnap e Keynes, autores de obras igualmente estimulantes. Popper cresceu num ambiente livresco. Seu pai, doutor em Direito, apreciava filosofia e se dedicava a obras de caráter assistencial, auxiliando famílias pobres e crianças órfãs. Graças à influência que sofreu de seu amigo Arthur Arnold, Popper preocupou-se com assuntos sociais, estudando em especial aspectos da guerra e suas consequências. Arnold associou-se aos monistas, adeptos de discípulos de Ernst Mach, que debatiam questões epistemológicas e de ciência, discutindo problemas que hoje são incluídos na filosofia da ciência. O jovem Karl, nesse tempo, preocupa-se também com algumas questões da ordem filosófica, a infinitude do espaço, a origem da vida e o significado real das palavras. Chegou, na ocasião, à conclusão de que não são as palavras e seus significados que devem ser estudados, mas as questões de fato, as teorias e os problemas que elas colocam e resolvem. Uma de suas curiosas observações, que ele endossaria ainda hoje, presumivelmente, é a da que a teologia nasce na falta de fé. Em 1917, Popper foi obrigado a deixar a escola por algum tempo, detido em casa por questões de saúde. Retornando às aulas, constatou que o progresso havido durante sua ausência fora desprezível. Desiludido, deliberou deixar a escola e estudar por sua própria iniciativa. Matriculou-se como ouvinte na Universidade de Viena e, no ano seguinte, prestou os exames de praxe e ali ingressou como aluno regular. Em 1919 e 1920, Karl passou a viver numa parte abandonada de um velho hospital de guerra transformado pelos universitários em verdadeira casa de estudante. Pretendia, assim, aliviar os pais de maiores despesas, pois que os fundos da família se haviam perdido com a inflação reinante. Popper trabalhou na clínica Alfred Adler para orientação de crianças, mas sua fonte de renda ocasional eram aulas particulares que dava a jovens estudantes norte-americanos matriculados na universidade. Popper continuou acompanhando cursos que despertaram sua curiosidade, particularmente os de matemática, ministrados por Hans Hahn, porque via nessa disciplina a fonte de certos padrões de verdade e a possibilidade de sua aplicação nas questões da física. Os estudantes, sob o efeito da guerra, não cogitavam propriamente de uma carreira e estudavam pelo simples prazer de aprender. O próprio Karl não era uma exceção à regra, e, se tinha alguma ideia do que fazer no futuro, ela estava nebulosamente associada à criação de uma escola em que o ensino deixasse de ser uma tarefa entediante e monótona. Todavia, as questões políticas eram debatidas com entusiasmo. Popper simpatizou, a princípio, com as ideias comunistas, tornando-se, porém, logo a seguir, antimarxista. Apresentou suas ideias aos amigos, mas não as divulgou particularmente porque antimarxismo, naquele tempo, seria tomado como sinônimo de fascismo, ideologia que repugnava ao jovem Karl. Mas Popper também viu em Marx um dogmático que achou intolerável para os seus arroubos críticos de um moço de 17 anos. De 1922 a 1924, Popper, imbuído de ideias socialistas, entregou-se a uma atividade obreira, tornando-se aprendiz de marceneiro. Seu trabalho de marcenaria foi entremeado de discussões filosóficas, mantidas com seu patrão, pessoa simples e sem qualquer cultura especializada, mas que deixaram nele uma grande curiosidade pelos problemas de conhecimento. Em 1923, Popper submeteu-se a exame de licenciatura,
que o habilitou a lecionar em escolas primárias. Em 1924, abandonou seu trabalho de entalhador e se dedicou à assistência social, auxiliando crianças necessitadas. Iniciou também seu trabalho docente e começou a escrever, registrando suas ideias, mas sem plano de publicá-las. Em 1925, no município de Viana, criou-se o Instituto de Pedagogia, anexo à universidade, mas com autonomia administrativa. Os cursos de psicologia dados na universidade eram obrigatórios. Outros cursos, no entanto, tinham caráter opcional. O Instituto visava uma reforma de ensino de primeiro e segundo graus e admitia como estagiários alguns assistentes sociais. Popper foi admitido nessa condição e passou a estudar as teorias educacionais alemãs, sobretudo as de G. Kerstensteiner, e norte-americanas, especialmente as de Dewey. Foi nesse instituto que Popper conheceu sua esposa, com quem se casaria em 1930, e que seria um dos fatores de maior estímulo para a produção de sua grande obra. Popper leu muitos estudos e escreveu, mas ainda sem qualquer plano de publicação. Não lhe pareceram muito produtivos os cursos acompanhados no instituto, exceto, possivelmente, o de psicologia, ministrado por Karl Bühler, um dos primeiros a defender a teoria de Gestalt. Conheceu, em 1926, Júlio Kraft, o primeiro filósofo profissional com quem manteve contato, discutindo com ele vários problemas epistemológicos, discussão que se prolongaria até 1956 ou 58, pouco antes da morte de Kraft, ocorrida em 1960. Popper preparou sua tese de doutoramento e defendeu-a em 1928. A tese, que havia exigido muita preparação, foi redigida às pressas, contendo o intuito, de caráter metodológico, de trabalho preliminarmente concebido e preparado. Popper foi examinado por Bühler e Maurice Schlick e ficou agradavelmente surpreendido ao receber a notícia da aprovação, pois se mostrava pessimista quanto à qualidade da tese e ao êxito obtido na arguição. Em 1929, Popper submeteu-se ao novo exame de licenciatura, obtendo permissão para lecionar matemática e física nas escolas secundárias. Sua dissertação de habilitação abordou a axiomatização da geometria, incluindo alguns tópicos de geometria não euclidiana. Casando-se em 1930, Popper imaginou que sua carreira estava delineada e que iria dedicar-se ao magistério secundário. Essa decisão seria, entretanto, alterada alguns anos depois com a publicação do seu primeiro livro, 1934, que o levaria, em 1937, à condição de filósofo profissional. Popper entrou em contato com o Círculo de Viena entre 1926 e 27, através de um panfleto escrito por seu mestre Hans Hahn, de uma conferência pronunciada em Viena por Otto Neuhardt e das obras de Carnap e Wittgenstein. Interessando-se pelas questões discutidas nas obras desses autores, Popper debateu-as com Gompers, que lê seus manuscritos e o apresenta a Viktor Kraft. Não tem parentesco, ao que se sabe, com Julius Kraft. Viktor Kraft também ouviu os comentários de Popper e se impressionou com algumas críticas que fez ao neopositivismo de Viena. Conhecendo Ebert Feigl, encontrou nele um grande incentivo para divulgar suas ideias em letra de imprensa. Gompers e o pai de Popper se opuseram à ideia, temendo este que o filho viesse a se tornar um jornalista, profissão que não via com bons olhos. Apesar disso, Karl escreve Die beiden Grundprobleme der Erkenntnistheorie, em que examina os problemas da demarcação e da indução e as relações que elas mantêm entre si. Popper leu seu trabalho ao amigo Robert Lama, crítico impiedoso cujas observações serviriam, no dizer do próprio Popper, de guia permanente para todos os trabalhos que veio a escrever depois. Em seguida, Popper manteve contato com as principais figuras do Círculo de Viena: Weizmann, Ziezel, Kraft, Hahn, Francke, Menger, Feigl e von Mises, em reuniões realizadas na casa de Ziezel e no seminário conduzido por Menger. Em 1932, redigiu o primeiro volume de seu livro, amplamente discutido pelos integrantes do Círculo.
Feigl e Frank aceitaram-no para publicação e, em 1934, em forma reduzida por exigência dos editores Springer, saiu, enfim, Logik der Forschung, uma das obras-mestra de nosso tempo. Em 1935, Popper seguiu para Londres a convite de Susan Stebbins para proferir ali algumas palestras. Permaneceu 9 meses na Inglaterra, fazendo várias conferências e entrando em contato com grandes vultos da filosofia da época. Ayer, Schrödinger, que se achava lá na ocasião, Langford, Ryle e Russell. Em 1936, visitou Copenhagen, tendo na ocasião conhecido Niels Bohr. Apesar do clima de guerra, Popper retornou a Viena. Todavia, sentiu-se que precisaria deixar a Europa continental e acabou aceitando a oferta que lhe foi feita por intermédio de Walter Adams, o diretor da London School of Economics, para lecionar no Canterbury College em Christchurch, Nova Zelândia. Partiu para Nova Zelândia e lá chegou em março de 1937. Seus anos de Christchurch não foram exatamente risonhos, pois, como único professor de filosofia, teve uma carga de ensino elevada e se viu absorvido pelas tarefas rotineiras, desestimulado de pesquisar pela própria autoridade do Canterbury College. Todavia, Popper não deixou de ler e estudar. Sua primeira conferência, pronunciada nas Terras Novas, transformou-se no capítulo 15 de seu livro Conjecture and Refutation, publicado em 1963. Tendo Hitler invadido a Áustria, Popper sentiu-se na obrigação de dedicar-se aos antigos projetos de estudos de questões sociais. Trabalhou febrilmente e dessa atividade resultaram os livros Poverty of Historicism e The Open Society and Its Enemies, a propósito dos quais voltaremos a falar adiante. Em 1945, Popper foi convidado a transferir-se para a Austrália. Contudo, declinou do convite ao saber que havia ali uma espécie de luta contra a ideia de contratação de pessoal estrangeiro. Quase ao término da guerra, Popper recebeu o convite de Hayek, que o levaria à posição de lecturer da London School of Economics. Popper chegou à Inglaterra em janeiro de 1946 e se apaixonou pelo seu trabalho na escola. Instituição pequena, mas com bons mestres e alunos muito dedicados e inteligentes, entre as quais John Watkins, que se transformaria no sucessor de Popper na cadeira por este ocupada. Nos anos seguintes, Popper estudou lógica, metodologia das ciências sociais e probabilidade. Realizou numerosas tarefas, escreveu artigos, preparou livros novos, revendo ainda, para publicação em língua inglesa, o seu Logik der Forschung. Popper visitou os Estados Unidos da América em 1949 para realizar algumas palestras em Harvard. Teve aí ocasião de rever velhos amigos e conhecer outras figuras como W. O. Keynes, C. E. Lewis, M. White, P. C. Weizmann, R. von Mises, Julio Kraft, James Conant e outros. Em Princeton, teve oportunidade de conversar demoradamente com Einstein e Bohr. Após a publicação de The Poverty of Historicism, em 1945, a esposa de Popper insistiu em que ele desse nova forma ao Logic, 1934, publicando o livro em inglês. Popper trabalhou intensamente, escrevendo não apenas a versão inglesa ampliada do Logic, mas ainda Postscript After 20 Years. As duas obras foram encaminhadas para as casas publicadoras em 1956. A revisão tipográfica de Logic of Scientific Discovery pôde ser contemplada e o livro foi dado ao público em 1959. Submetendo-se, porém, à operação nas duas vistas, não lhe foi possível aprontar a segunda obra, que continua inédita, com apenas algumas passagens divulgadas, embora o livro tenha sido lido por alunos e colegas de Popper. Em Postscript, Popper retoma alguns tópicos de Logic. Em particular, acentua que não se chega a justificar uma teoria. O que se faz, e se pode fazer, é criticá-la. Reforça, pois, a atitude tomada em Open Society, onde frisou que a racionalidade se identifica à crítica racional. Popper estudou questões de cunho metafísico, examinando noções como a de tempo e entropia, e estudando mais de perto a teoria da evolução, encarada como programa de pesquisa de caráter metafísico.
Mantendo-se no âmbito das ideias de Darwin, sustentou que a teoria da evolução é uma espécie de quadro geral de referência, de onde poderão surgir outras teorias passíveis de teste, mas que ela própria não é uma teoria, porém, um programa de ação incapaz de explicar questões como, digamos, a origem da vida. Em tempos mais recentes, Popper trabalhou em mais 2 livros, o primeiro deles publicado no fim de 1972, pela Clarendon Press, de Londres, Objective Knowledge, An Evolutionary Approach, e Philosophy and Physics. Escreveu, além disso, a sua autobiografia, que surge no The Philosophy of Karl R. Popper, organizado por Schlipp na Library of Living Philosophers, bem como os replies para o mesmo volume. Aposentando-se, Popper deixou Londres para passar a viver num pequeno subúrbio, Buckinghamshire, onde, segundo suas próprias palavras, se sente feliz, o mais feliz dos filósofos que conheci. Desde então, Popper vem se dedicando aos estudos em ambiente de calma e certa euforia, visitando com alguma frequência outras terras, onde vem deixando as sementes fecundas do seu pensamento. É oportuno concluir esta anotação acerca da vida de Popper, salientando que lecionou na London School of Economics de 1945 a 1949 como reader e de 1950 a 1969 como catedrático. A partir dessa data foi eleito professor emérito da Universidade de Londres. É membro de muitas associações de renome como a British Society for the Philosophy of Science, a Aristotelian Society e muitas outras. Foi presidente de várias sociedades científicas e filosóficas, editor da revista e membro do conselho de redação de várias delas. Colaborador regular de muitas revistas especializadas devotadas à filosofia da ciência. Recebeu o título de Sir em 1964. Leônidas Regenberg.